Uma pergunta muito comum que as pessoas me fazem é a seguinte: mas Simone, é necessário realmente conhecer as leis naturais, conhecer as regras do jogo da vida, fazer o passo a passo que você ensina no seu programa para chegar no objetivo? É necessário? Olha, eu vou te dizer que não é necessário, porque existem duas formas de você chegar a um determinado objetivo e esse é o assunto principal desse vídeo. Então fica comigo até o final. Olha, existem duas formas basicamente de ação, de atitude, de comportamento que vão levar você a chegar ao teu objetivo, né? Eu diria que eu chamaria uma das formas de forma difícil e a outra de forma fácil. Então eu vou explicar cada uma delas, tá? A forma que você conhece, que eu conheço, né, que a gente mais conhece, na verdade, é a forma difícil de conseguir as coisas, né? Na verdade, na nossa cultura, a dificuldade, o sacrifício, você trabalhar muito, você fazer, dar o teu sangue e tal, isso é valorizado na nossa cultura, né? Você sofrer para depois ter um benefício é super valorizado na nossa cultura. Então, o que acontece quando as pessoas, né, que saem de situações limites e chegam a patamares muito elevados em qualquer área da vida, mas que não conhecem as regras do jogo da vida, fazem. Lá atrás a gente pensa o quê? A gente é ensinado que para conseguir alguma coisa na vida, a gente precisa se sacrificar, a gente precisa sofrer, a gente precisa doar o nosso sangue, não é verdade? Pra gente conseguir alguma coisa, que nada vem fácil, né? É uma crença que a gente tem aí na nossa sociedade, que as coisas têm que vir de forma difícil, que são mais valorizadas quando vem de forma difícil. Quando vem de forma fácil, a gente fica até meio desconfiado, né? A gente fica assim, não, veio fácil, vai fácil. Mas isso tudo é crença da nossa sociedade. Mas por ser crença, a gente acredita piamente nessa história de que para conseguir algo grande a gente precisa sofrer muito. Então o que acontece quando a pessoa realmente acredita nisso? E ela tem um desejo ardente, ela quer chegar a algum objetivo e isso é fundamental, tá, gente? O desejo ardente, a decisão de chegar a algum lugar, de fazer alguma coisa, de ter alguma coisa, é um passo sim, é o primeiro passo, tá? Porque quando você não decide, quando você quer mais ou menos alguma coisa, muito fácil, vai ser muito provavelmente você vai parar no meio do caminho, tá? Você não vai conseguir chegar. E o que as pessoas que não conhecem as regras do jogo da vida, como que elas conseguem chegar aos seus objetivos? Por ela ter um desejo ardente, por ela ter tomado essa decisão que ela ia chegar a algum lugar, né? De repente saiu de uma situação assim de falência financeira, passou fome, viu a mãe sofrendo para botar comida em casa, alguma situação assim, ou alguma situação de doença que a pessoa não quer mais isso. Quando a pessoa não quer mais uma situação, com todas as forças das suas células e quer outra situação, ela vai fazer tudo que for possível que ela conheça para chegar lá. Ela vai à base da tentativa e erro. Ela vai lá, faz, caiu, fracassou, não, eu vou tentar de outra maneira, vai lá, tenta de outra maneira, errou de novo, fracassou de novo, não desiste, ela vai lá, estuda um pouco mais, observa as pessoas que conseguiram chegar até onde ela quer chegar, ela vai lá, faz de novo, deu errado de novo, ela insiste porque ela tá determinada a chegar lá. Tá? Então, assim, é uma das regras do jogo da vida, né? Quando você tem um desejo, quando você toma uma decisão, quando você quer aquilo mais do que tudo, você se imagina naquela vida, você quer aquilo, você deseja aquilo 24 horas por dia, tá? E você, mesmo errando, mesmo fracassando várias vezes, você não desiste. Até chega um momento que você pensa em desistir, mas você descansa e depois volta de novo pra luta, né? Corre atrás e tenta, e se ferra e se machuca. Vai na base da tentativa e erro. E o que acontece? Fatalmente a pessoa acaba chegando onde ela quer, porque ela não desiste. Ela vai ajustando o mecanismo automático que ela tem, que aliás todos nós temos, que é o nosso cérebro e sistema nervoso, que a gente fala que é o nosso servomecanismo, né?
que ela vai ajustando ali, à medida que ela, todas as vezes que ela vai errando, ela vai ensinando que a rota para chegar àquele objetivo não é aquela, sabe? Assim, beleza, eu errei, então eu sei que essa não é uma forma de eu chegar lá onde eu quero. E o seu cérebro absorve isso. E à medida que você vai tateando o caminho, vai acertando um pouquinho aqui, o seu cérebro vai ajustando a rota como um míssil teleguiado, sabe? Que tem um alvo, né? Tem um alvo, o Waze da vida também, né? Que tem ali um destino final. E à medida que você vai saindo, se você errar uma rua, entrar numa rua diferente, ou se o míssil sair um pouquinho da rota, ele vai sendo reajustado, né? A rota, ela vai sendo reajustada para você chegar onde você quer, desde que você tenha um lugar para chegar, desde que você tenha um alvo para atingir, tá? E isso é fundamental, você tem que ter esse alvo para atingir e tem que ter um desejo ardente de chegar ali, tá? Eu vejo muitas pessoas falando, eu vou tentar fazer aquele concurso ali para ver no que vai dar. Não vai dar em nada, né? Se você vai tentar só para fazer, só para ver o que vai dar, não vai dar em nada, né? Então, por isso que muitas pessoas, elas desistem de grandes sonhos, desistem de passar no concurso, desistem de entrar numa grande empresa, desistem de ter um relacionamento legal, desistem de tudo na vida, porque além delas não conhecerem as regras do jogo da vida, elas não têm aquele ímpeto, né? Aquela vontade ardente, aquele desejo ardente, aquela decisão tomada de que vai fazer acontecer, custe o que custar. Então, essa é a primeira forma que as pessoas da nossa sociedade, da humanidade, usam para chegar a um objetivo. Vai tateando o caminho, vai na tentativa e erro, vai no sofrimento, vai perdendo um pouquinho de dinheiro ali, vai dando cabeçada ali, vai tateando o caminho até chegar ao seu objetivo. É a forma sofrida, digamos assim, de você chegar ao seu objetivo, né? Aí que nascem aquelas histórias, né? Que eu consegui com muita luta, eu consegui com muito sacrifício, eu consegui, e a nossa sociedade valoriza isso, infelizmente. Mas esse, gente, não é definitivamente o único caminho para você chegar aonde você quer chegar. Existe um caminho muito mais leve, um caminho muito mais prazeroso, um caminho muito mais fácil para você chegar aonde você quer, que é a segunda forma que eu vou falar agora. Quando a gente, né, conhece o que Deus fez para nós, toda a criação, né, tudo que ele criou para nós, as regras do jogo da vida. Quando eu falo regras do jogo da vida, eu tô falando de leis universais, né? Porque Deus, ele criou tudo isso aqui, né? Não só a Terra, mas todos os universos, né? Que a gente nem conhece ainda. Deus criou tudo que há baseado em leis, em ordens, né? Não foi no caos que ele criou, né? Por exemplo, vamos fazer uma correspondência. Um marceneiro, ele quer criar uma mesa, ele quer criar uma cadeira, um armário, ele não joga madeira pro alto, o parafuso pro alto, o martelo pro alto, quando cai na forma que ele quer, na verdade. Ele tem uma ideia, ele pensa ali naquela ideia, ele desenha de repente aquilo que ele quer construir e vai construindo, né? Arquitetos, engenheiros, tudo que existe hoje primeiro foi pensado, né? Então, assim, então aí tem uma grande dica aí, né? De como a gente pode criar a nossa vida, chegar aos nossos objetivos sem precisar sofrer tanto, que é realmente você tomar a decisão, obviamente, mas você matutar aquela ideia ali, você visualizar aquilo que você quer com detalhes, você ter certeza que você quer aquilo, né? Quando você visualiza uma situação, você se vê naquela situação ali, você imagina vivendo aquela vida, você sabe se aquilo vai ser bom ou não para você, pelos seus sentimentos, né? Então, assim, uma das regras do jogo da vida, né, é que a vida, a realidade, ela é mental, tá? Ela é como se fosse uma ilusão, tá? Como se fosse uma ilusão, né? Porque tem muitas nuances aí por trás que não tem como eu explicar agora aqui, mas lá dentro do programa eu explico com detalhes. Mas, basicamente, o nosso universo ele é mental. Tudo é criado na mente do todo, de Deus, e da mesma forma, em escala menor, da nossa mente. Tudo que a gente quer criar, tudo que a gente quer trazer para a realidade, quer viver, quer experimentar, a gente primeiro precisa criar no mental, né? E outra coisa que quem não entende, né, as regras do jogo da vida não sabe ou não percebe,
é que nós temos essa ligação, essa conexão inquebrável com a fonte de todas as coisas, com planos superiores, tá? Com seres espirituais, um anjo da guarda, não sei o nome que você queira dar, mas a gente tem essa conexão com seres mais evoluídos que, em última análise, estão interessadíssimos na nossa evolução. Então, tudo que a gente quer criar, tudo aquilo que é bom pra gente, que faz a gente evoluir, né? A gente individualmente, como indivíduos, nós não estamos separados de ninguém, tá? Mas aparentemente, como indivíduos, a nossa evolução, ela ajuda a evolução planetária, a evolução de todo o planeta Terra, a evolução de todos os seres humanos, né? Porque pensa bem, quando você vê uma pessoa conquistando algo que você gostaria de conquistar, não te dá uma vontadezinha também de chegar lá? Não te dá um ímpeto? Não te dá uma, caramba, ele conseguiu, cara, como é que ele fez? Eu quero isso pra mim também. Então, a nossa evolução é de interesse global, é de interesse universal, tá? Não só nosso interesse individual, né? Mas de interesse de outros planos, né? Porque a fonte, Deus, quer que a gente evolua, quer que a gente crie com alegria, tá? O Sreibran, né, que tem o livro Peça e Será Atendido, eles falam isso. Eles falam que nós fomos colocados aqui para viver uma experiência humana, para aprender coisas que nós precisamos vivenciar, para olhar para dentro de nós. A gente enxerga do lado de fora aquilo que a gente tem do lado de dentro, né? Então, se você vive num mundo caótico, se você vive entrando em confusão com outras pessoas, isso tá dentro de você em algum nível. Então, você tem que reparar o que está acontecendo à sua volta e corrigir internamente. Porque quando você corrige internamente, automaticamente o seu mundo exterior também vai ser corrigido, vai ser totalmente transformado, gente. Tá? Isso não é historinha, não, isso é fato, tá? É uma das grandes verdades da vida, é uma das grandes leis universais. Então, quando a gente conhece as leis, quando a gente segue essas leis, a gente percebe as leis à nossa volta atuando, quando a gente fica esperto para perceber o que a gente está sentindo em relação àquele objetivo, o que a gente está errando, qual seria o possível caminho ideal, quando a gente sabe que a gente tem ajuda desses seres superiores, né, que estão ali prontos, estão querendo que a gente peça ajuda a eles, porque a gente tem o livre-arbítrio de fazer sozinhos, né? De ir lá na tentativa e erro, tá? O que não impede deles ajudarem também, tá? Mas a gente tem o livre-arbítrio de chegar e falar assim, eu quero muito viver essa experiência. Eu quero muito viver essa vida, eu quero muito viver a abundância, eu quero muito viver a minha saúde de volta. Quando você sabe que existem forças maiores que estão nos auxiliando, que estão abrindo os caminhos, que estão mostrando, que querem mostrar pra gente o melhor caminho pra gente chegar ao nosso objetivo, quando você entende isso e você vê isso atuando na sua vida, não precisa de sacrifício, não precisa de esforço, não precisa ir na tentativa e erro. Você tem que ter uma criação mental, um desejo ardente, isso é indiscutível. Você deve querer muito chegar onde você quer, onde você deseja. Você tem que repetidamente, diariamente alimentar a tua mente com esse desejo, tá? Porque é muito fácil a gente se perder na vida diária, no cotidiano, as pessoas à nossa volta falando que a gente não consegue, que é difícil, blá 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 blá. É muito fácil a gente esquecer dos nossos desejos. Mas conscientes disso, consciente das regras do jogo da vida, você vai perceber, você vai entender, né? E vai perceber quando isso acontecer. Quando a tua mente ou as pessoas à tua volta estiverem te desestimulando, tá? E não é a verdade. A verdade é que você pode ser, fazer ou ter qualquer coisa. Isso é bíblico, tá? Jesus falou, gente. Como que a gente não pode acreditar na palavra de Jesus, que diz que tudo que a gente pedir em oração a gente consegue, e acreditar na palavra de qualquer ser humano que tá aqui para aprender igual a gente? Entende a lógica? Entende como que isso é um absurdo? Então a gente pode sim ter, fazer e conseguir o que quiser na vida, tanto pro bem quanto pro mal, tá? Mas isso é uma outra história. Mas quando a gente entende que tem ajuda de forças superiores, quando a gente entende que a maior criação deve ser a criação mental, que a gente deve diariamente ali alimentar a nossa mente com informações para chegar onde a gente quer, do nosso desejo, do objetivo final da onde a gente quer chegar,
quando a gente percebe isso, quando a gente sabe isso e muitas outras regras do jogo da vida, que todo efeito, né, todo resultado tem uma causa por trás, então a gente tem que sim atuar no plano físico. É por isso que a gente não é só pensar positivo, a gente tá no plano físico. A vida é mental, mas existe o paradoxo divino, que é justamente esse. Tem as regras da Terra. Então a gente tem que criar no mental e agir no físico. Mesmo que você não saiba como você vai chegar, se você permitir, tá? E tem um método para você permitir que forças superiores te ajudem, o maior esforço que você vai ter que fazer é o esforço mental. É o esforço de alimentar e realimentar diariamente o seu sonho. Porque você vai ter que sim agir, mas a sua atitude vai ser uma ação inspirada. Você, num dia qualquer, né, quando você tá certo do seu objetivo, você vai ter um desejo, talvez, de ir por uma rua diferente da que você costuma ir. E nesta rua você vai encontrar alguém que vai te ajudar a chegar mais rapidamente onde você quer chegar. Mas isso é inconsciente, tá? Isso vai acontecendo quando você entende as regras do jogo da vida, entende as leis universais e age de acordo com elas. Você não precisa de esforço, você não precisa de sofrer, você não precisa de lutar, errar toda hora para acertar, não precisa disso, tá? Então são dois caminhos, duas formas que existem que vão fazer você chegar ao objetivo. Uma forma normal, né? A forma que todos nós conhecemos, que é a luta, é buscar com sangue, é não desistir, é ali e tal, e você com a força do seu braço e fazendo e errando e não sei o que, e torcer para você não desistir, tá? Porque a maioria desiste, por isso que muito poucas pessoas chegam a patamares elevados de criação aqui na Terra. E tem a forma fácil, a forma leve, a forma como deve ser, né? Nós como criadores, assim, que fomos feitos à imagem e semelhança do Criador, então somos criadores, a gente deve sim criar com alegria, a gente deve criar com satisfação, e não tem que ser difícil, não tem que ser luta, tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá? As duas formas de criação da realidade. Por isso que algumas pessoas falam, mas Simone, como é que pessoas conseguem vidas grandiosas e nem acreditar em Deus elas acreditam? Porque não precisa acreditar em Deus. Lei é lei. A lei que Deus criou vai funcionar para você que não acredita em Deus e vai funcionar para você que acredita nele, né? Só que você que acredita e sabe que ele quer te ajudar, vai de uma forma muito mais leve, vai de uma forma muito mais rápida, talvez, vai de uma forma muito mais fácil conseguir coisas grandiosas, conseguir verdadeiros milagres na sua vida, né? Eu consegui muitos milagres na minha vida, né? Que hoje eu falo, hoje que eu olho para minha história, desde a minha adolescência, da minha infância, quantas coisas grandiosas eu consegui, e fazendo as coisas de uma determinada maneira, intuitivamente, eu fazia de forma intuitiva, ou seja, eu recebia essas informações dos planos superiores, tá? E agia de determinada maneira que fazia com que todo o universo ao meu redor, né, o meu universo, se reorganizasse, fazendo leis mudarem, até leis físicas mudarem, para que eu chegasse àquele objetivo, sabe? Então hoje, quando eu entendo que foram milagres o que aconteceu comigo, milagres eu não... Porque aconteceu de uma forma, assim, não convencional, tá? Eu cheguei lá, mas não de forma convencional. Algumas coisas mudaram, algumas regras aqui do plano físico mudaram e eu cheguei onde eu queria. E hoje eu vejo que eu usava muito isso, né? Eu usava muito a minha conexão com a fonte, a minha conexão com Deus. Eu sempre gostei desses assuntos de mente, de espiritualidade, sabe? Então, assim, intuitivamente eu ia fazendo as coisas de uma determinada maneira, que hoje eu sei que é um método, né? Que é o método que eu me baseei para criar o programa Metamorfoses. E eu fazia as coisas daquela maneira e eu conseguia chegar aos meus objetivos. Mas não necessariamente só quem conhece essas regras conscientemente chega ao objetivo. As pessoas chegam também de forma inconsciente, ali por tentativa e erro, por luta, né? Qual dessas você gostaria de usar para chegar aos seus objetivos? A forma difícil, de luta, ou
ou a forma fácil, onde você vai ter ações inspiradas, onde as coisas vão vir até você. Muitas das coisas que eu consegui, eu nem precisei fazer nada. Veio até mim, a informação veio, alguém veio falar alguma coisa pra mim, alguém me mandou um e-mail, eu abri uma página e apareceu a informação. Então, assim, qual dessas que você gostaria de usar? Qual dessas duas formas que você gostaria de usar para criar a sua realidade? Então, gente, se você gostou desse vídeo, dá um like para mim, para eu entender que você gosta desse tipo de assunto. Compartilha também com pessoas que precisam ouvir uma mensagem de motivação, uma mensagem de ânimo, né? Para que elas não desistam dos seus sonhos só porque não sabem como vão conseguir ou acham grande demais, tá? Não existe nada grande demais para você que é filho do Criador, ou seja, que é um criador em processo de aprendizagem. Até o próximo vídeo.